Declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, agora dando abertura a uma série que eu acho por demais interessante, que expomos o seu conteúdo aqui para a sua edificação aqui na internet. Trata-se da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Você que é assembleano talvez não esteja bem inteirado sobre o que cremos e, portanto, nesta série de vídeos eu quero falar, permitindo Deus, sobre os 24 capítulos do Cremos da Assembleia de Deus, da sua declaração de fé, que está aqui em minhas mãos. É o credo, é o sistema de doutrina desta igreja, que é a maior igreja pentecostal do Brasil. É a igreja que cresce avante sempre, mas é preciso você, que é assembleano, tomar conhecimento. É claro que você que já congrega numa Assembleia de Deus já sabe daquilo que nós pregamos, mas aqui está de uma forma bem organizada, sintetizada. Você que ainda não é pentecostal, não é da Assembleia de Deus, esse vídeo e outros que virão te permitirão tomar conhecimento do que é crido, qual que é a espinha dorsal doutrinária das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje vamos abrir, é claro, o capítulo de número 1, e o tema é sobre as Sagradas Escrituras. Antes, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, faça agora isso se inscrevendo, e assim você vai nos apoiar aqui na internet. Vamos lá. Olha só, está escrito, capítulo 1, desta declaração de fé, sobre as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Os seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Ou seja, esse conselho de teólogos das Assembleias de Deus se reuniu e disse isso. Então, a Bíblia é a única regra de fé e prática do povo assembleano. A palavra de Deus. Baseado nos textos de 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. E ainda, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Então, aqui na Assembleia de Deus não tem outro livro, não tem outro autor, nem autores humanos que devemos seguir. Nós seguimos sola Escritura, somente a Escritura. Ela é inerrante, ela é completa, ela é infalível e para o assembleano é a única regra de fé e prática. Agora, a estrutura da Bíblia. Nós adotamos o cânon protestante, que é aquele de 66 livros, 40 escritores, que num espaço de 1.600 anos escreveram a palavra de Deus. Embora em épocas e em lugares diferentes, isso não comprometeu a sua singular homogeneidade, pois se trata de um pensamento de um único autor, Deus. O centro das Escrituras é Jesus e o real intérprete é o Espírito Santo. Nós adotamos o cânon, aquele
judaico cristão. É esse que nós adotamos, falo disso já na sequência. São dois propósitos das Sagradas Escrituras. Primeiro, revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. E segundo propósito, Deus revelar a sua vontade redentora a todos os seres humanos por intermédio do nosso Senhor Jesus. Veja bem, o poder da palavra de Deus. A Bíblia revela o poder de forma clara e inconfundível. Em Efésios 6,17 é dito que ela é a espada do Espírito. Ainda o próprio Senhor Jesus utilizou-a para desfazer o argumento de Satanás ali no deserto. Jesus citou a palavra quando disse: está escrito, nem só de pão vive o homem. Depois ele disse também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ou seja, Jesus estava citando ali os textos de Deuteronômio capítulo 6. Percebemos que a palavra tem poder. Jesus poderia ter utilizado outros meios para repreender Satanás, mas a argumentação de Jesus era toda pela palavra. Acerca dos livros apócrifos e pseudo-epígrafos, nós, pentecostais, assembleanos, não cremos neles. E por que não reconhecemos a autoridade espiritual daqueles livros? Porque não tem autoridade espiritual. Eles são livros que contêm erros históricos, erros geográficos, anacronismos, tem doutrinas falsas e práticas divergentes nas Escrituras, como, por exemplo, oração por mortos. E outras séries de discrepâncias, de choque teológico e escriturístico e hermenêutico com outros textos da Bíblia Sagrada, tornando aqueles livros do período interbíblico, que vai ali de Malaquias a Mateus, naqueles 400 anos de silêncio. Aqueles livros, na sua grande maioria, foram escritos, eles estão dentro do cânon católico, mas não estão dentro do cânon protestante que nós utilizamos, e nós utilizamos este cânon porque é o cânon que Jesus ensinou. Percebam que Jesus disse em Lucas 24, versículo 44, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus citou a Torá, os Navim, os profetas, e os Ketuvim, os salmos, os Terrilim, os salmos. Então é o cânon judaico que nós protestantes adotamos, aqueles 39 livros do Antigo Testamento, estes que adotamos, sem os livros apócrifos, que não acrescentam em nada, não comprometem, não irão ser edificantes para a doutrina da salvação, para a escatologia ou qualquer outra coisa. Então, desnecessários, numa leitura histórica, tudo bem, até recomendo, quem sabe, mas a título de curiosidade, Macabeus, porém, não contribuem em nada para a nossa vida espiritual, ao menos que você queira lê-los em um sentido de curiosidade, de um fim histórico, aí tudo bem.
A mensagem da Bíblia, ela é clara, ela é objetiva, ela é entendível, ela é amorosa. E sob a orientação do Espírito Santo, ela, então, nos edifica. Então está aí, esse é o primeiro capítulo sobre as Sagradas Escrituras. Eu creio que deu para você ter uma noção desse primeiro capítulo, lembrando que toda palavra é pura, vai dizer Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. E Jesus ainda chancelou a integridade completa da Bíblia Sagrada ao dizer em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, que se alguém acrescentar qualquer palavra neste livro, ou se alguém tirar quaisquer palavras, serão acrescentadas maldições e será tirada a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Então, Jesus encerrou ali esta escritura sagrada. Então, resumindo, o povo assembleano, o pentecostal, Assembleia de Deus, ela utiliza a palavra. Ela é a autoridade em nosso meio. Ela tem a última palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é por ela que somos regidos. E se você congrega em uma igreja Assembleia de Deus, sinta-se feliz, porque ela é totalmente bíblica, escriturística, e ela tem autoridade sobre todos nós. A palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.